Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. Plenárias já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de março de 2020. Karina, na semana anterior, direito eleitoral e matéria política foi o tema principal da semana, não foi o único. Uma semana parecida nesse sentido, com relação às pertinências temáticas, às questões que foram debatidas, temos um destaque em termos de tema, que é o direito relacionado à saúde. Exatamente. Mas também temos uma questão ligada, importante, a um processo que trata de responsabilidade civil. É isso mesmo, Cadu. Na quarta-feira, os ministros acabaram decidindo uma questão importante envolvendo o direito à saúde, no sentido de que a regra é que o Estado não tem obrigação de fornecer medicamentos que não estejam incluídos na lista do SUS, mas que, em algumas circunstâncias excepcionais, isso é possível, mas ainda falta a definição por como cada ministro estabeleceu algum critério para que essas exceções fossem cumpridas e, de uma certa forma, norteasse os juízes de todo o Brasil no momento de se deferir uma medida cautelar, por exemplo, nesses pedidos judiciais em que se busca o fornecimento da medicação de alto custo pelo Estado, os ministros acabaram deixando isso para um segundo momento, mas acabaram definindo que a regra é que o Estado não é obrigado a fornecer essa medicação de alto custo, mas, considerando algumas hipóteses, que ainda serão definidas em tese no momento posterior, é possível que os juízes autorizem e determinem o Estado como obrigatoriedade no fornecimento dessa medicação. É um assunto que ainda volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas o tema responsabilidade civil objetiva foi o grande destaque, tanto da quarta como da quinta-feira. Assuntos diferentes, mas o pano de fundo mesmo, como você disse, um tema em comum, responsabilidade civil. Na quarta-feira, os ministros entenderam que o município de São Paulo não tem o dever de indenizar nem o proprietário de uma loja de comércio de fogos de artifício e nem mesmo os vizinhos que ingressaram em juízo, porque não teria ficado caracterizado a responsabilidade ou o nexo causal da conduta que levou ao prejuízo tanto do proprietário como desses vizinhos em razão da explosão que aconteceu. Os ministros entenderam que, seguindo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que não teria ficado caracterizada a omissão do município em conceder a licença, já que alguns documentos teriam ficado faltando para o proprietário apresentar e, diante dessa ausência, não teve a licença, ainda assim ele abriu o comércio de forma clandestina e não teria como o Estado fiscalizar todos esses comércios clandestinos de fogos de artifício. E, nesse sentido, por maioria de votos, acabaram julgando esse recurso extraordinário improcedente. Na quinta-feira, os ministros faltavam apenas fixar a tese também de um recurso extraordinário que foi julgado no ano passado. Nesse outro recurso extraordinário, ficou definido que o patrão, o empregador, tem responsabilidade civil objetiva, ou seja, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, no pagamento de indenização em razão de acidente de trabalho, quando a atividade do trabalhador for uma atividade considerada de risco, o que exclui uma série de outras atividades. E faltava apenas formulação da tese, que acabou sendo votada e também por maioria aprovada no plenário da quinta-feira. E na quinta-feira, de uma forma bastante rápida, foi colocado fim a uma ação civil originária que há bastante tempo já tramitava aqui no Supremo, mas que de uma certa forma também foi julgada improcedente, reconhecendo que todos aqueles imóveis que foram titularizados em decorrência de ação do próprio Estado de São Paulo, ao contrário do que a União alegava que as terras eram dela, da União, e não do Estado de São Paulo, que, portanto, deveriam ser anuladas, ficaram mantidas incólumes em razão da improcedência dessa ação da União. Pois é, esse foi o cardápio completo, portanto, do Plenárias desta semana. Karina, vamos fatiar e degustar? Vamos lá. Então, portanto, vamos lá, começando com a quarta-feira, dia 11. Na pauta, recurso extraordinário sobre o fornecimento de remédios de alto custo, que não faz parte da lista do Sistema Único de Saúde. Caso com repercussão geral. Vamos saber antes um pouquinho mais sobre o assunto? O cidadão não consegue remédio, tratamento ou cirurgia na rede pública e vai parar nos tribunais. A chamada judicialização da saúde vive uma escalada de crescimento. Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça
mostra que as demandas judiciais no país aumentaram 130% entre 2008 e 2017. A falta de medicamentos é um dos problemas mais comuns e vem bater na porta da Suprema Corte. O plenário analisa um recurso extraordinário do estado do Rio Grande do Norte. Ele questiona a decisão do Tribunal de Justiça que obrigou o governo a fornecer um medicamento de alto custo a uma paciente. O caso é de repercussão geral, ou seja, vai valer para todos os processos semelhantes no país. Por isso, os ministros também discutem os critérios que os juízes devem adotar na hora de autorizar o fornecimento de medicamentos pela rede pública. O julgamento começou em setembro de 2016. 3 ministros já votaram: Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Eles entendem que o Estado pode ser obrigado pela Justiça a fornecer o remédio que não está disponível no SUS em situações específicas. Por exemplo, quando o medicamento é imprescindível para o tratamento, não pode ser substituído por outro remédio. A família do paciente não tem condições de pagar. Também deve haver a justificativa da inadequação de outro tratamento na rede pública. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados. O julgamento do recurso, que tinha sido interrompido em 2016 com pedido de vista do ministro Teori Zavascki, foi retomado nesta quarta-feira pelo plenário da Corte. 3 ministros já haviam votado no sentido de que não há, em regra, a obrigação do Estado em fornecer esse tipo de medicamento, mas ressaltaram que existem exceções, desde que sejam cumpridos os requisitos que serão definidos no momento da fixação da tese, a chamada tese de repercussão geral. Vamos rever como foi esse julgamento. Na sessão desta quarta, o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vista, destacou que o direito à saúde é uma garantia constitucional do cidadão, mas para ele, a obrigatoriedade imposta por ordem judicial ao poder público de fornecer medicamento não previsto no orçamento público e na lista do SUS coloca em risco o equilíbrio da própria política de saúde. Esse dinheiro não surge do nada, ele não é criado. Esse dinheiro sai do orçamento da saúde. Então, se é do município, do estado ou da União, esse dinheiro sai do orçamento da saúde e deixará de atender outros medicamentos, outros tratamentos que foram, de forma universal e igualitária, planejados pela saúde. Em seu voto, a ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Marco Aurélio e rejeitou o recurso proposto pelo Estado do Rio Grande do Norte. A ministra ainda seguiu o argumento do ministro Alexandre de Moraes sobre os limites do atendimento à capacidade financeira do Estado. Fica clara a preocupação com relação ao plano da execuibilidade das decisões judiciais neste campo, haja vista as restrições orçamentárias e estruturais que recaem sobre o poder público, fato que constitui autêntico limite à atividade jurisdicional. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido. Esta equação entre o interesse de todos, que é a gestão da parte orçamentária referente à saúde, e as demandas, realmente constitui um problema muito complicado para ser resolvido em cada caso. Por isso é que o Supremo vem mantendo a jurisprudência no sentido de dotar de eficácia os direitos fundamentais, especialmente estes como o da saúde, para garantir a cada um aquilo que seja não o que é seu, mas segundo a sua necessidade. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o direito à saúde é um dos mais nobres por caracterizar o direito à vida. E assim como outros ministros, ele negou o recurso e sugeriu critérios para a distribuição de medicamentos. Seguiram pelo mesmo caminho os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, que substituiu o ministro Dias Toffoli na condução do julgamento, porque o presidente da Corte se declarou impedido. Aqueles remédios que não estejam listados no rol oficialmente publicado pela Anvisa não devem, de regra, ser fornecidos pelos magistrados. No entanto, tendo em conta a importância deste bem que a Constituição protege, eu entendo que, em circunstâncias excepcionais, os remédios podem, sim, e devem mesmo ser autorizados.
Por maioria, os ministros do Supremo rejeitaram o recurso apresentado pelo governo do Rio Grande do Norte. No entanto, a tese que irá orientar julgamentos semelhantes no Judiciário ainda será apresentada em data posterior a ser marcada pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. O STF também vai decidir quais serão os critérios, os casos e os medicamentos que, mesmo fora da lista do Sistema Único de Saúde, devem ser atendidos pelo sistema público. Karina, nesse caso, houve o fechamento de uma questão muito específica, que foi a questão da obrigatoriedade ou não do Estado no fornecimento desses remédios. Se preservou um entendimento que já existia, mas ficou muito claro pelos votos dos ministros que há exceções. Aí vem justamente a próxima fase, que exatamente por essa complexidade, ela não foi fechada nessa sessão, que são pontos elaborados por vários ministros para as exceções que devem ficar claras exatamente pela tese de repercussão geral. Algumas dessas condições que foram colocadas para excepcionar a regra em que o Poder Judiciário não pode obrigar o Estado a fornecer essa medicação se não tiver na lista. Mas as hipóteses de exceção desta regra, cada ministro estabeleceu algumas condições, algumas delas coincidentes umas com as outras, como, por exemplo, a necessidade de se demonstrar a impossibilidade de arcar com aquele custo, então a hipossuficiência do paciente para pagar aquele medicamento de alto custo, a impossibilidade de substituição daquele fármaco não autorizado ainda, que não consta da lista, por um outro similar. Então, cada ministro estabelecia uma condição e é preciso que haja uma convergência dessas condições, até para orientar os juízes em todo o Brasil, já que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e é um tema recorrente ao Poder Judiciário. Então, para que os ministros possam, para que os juízes possam se balizar nesse julgamento, os ministros jogaram para uma data posterior a formalização dessa tese e, nesse sentido, poder elucidar a questão e possibilitar que o judiciário haja de uma forma muito mais eficiente, para não ficar aquela situação assim, Cadu, um juiz autoriza aqui, o outro no outro estado não. Então, estabelecendo essas balizas, os juízes poderão, diante de um pedido de fornecimento pelo Estado de uma medicação de alto custo, pode se basear nesses requisitos e aí deferir ou não a medida cautelar e obrigar o Estado a custear essa medicação. Mas esse é um assunto que deve, como a gente disse no início, retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. É até uma forma de criar um filtro para evitar que Exatamente. vários casos com entendimentos diferentes não fica claro, acaba chegando no Supremo Tribunal Federal para que se decida cada um desses casos. Tese de repercussão geral, as balizas estabelecidas, o judiciário fica pacificado em relação a essa questão. Fica muito mais fácil para os juízes decidirem, né? E acho que é essa questão que a gente busca na segurança jurídica. Agora, Karina, como você bem disse no início do programa de hoje, não foi o único tema, inclusive na sessão plenária da quarta-feira. O julgamento sobre a responsabilidade civil do poder público por suposta omissão na fiscalização de comércio de fogos de artifício foi retomado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal exatamente na tarde da quarta-feira. Vamos rever o tema. O recurso chegou ao STF após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar o pedido de indenização por dano moral às famílias das vítimas de uma explosão em estabelecimento que comercializava fogos de artifício em ambiente residencial. O que será discutido é se houve falha ou não das autoridades em fiscalizar o comércio de fogos de artifício. Segundo os autos, os comerciantes pediram autorização da prefeitura para abrir a loja, mas não foi feita a vistoria no local como determina o município. Já os familiares alegam que houve omissão de fiscalização do poder público para impedir a venda de fogos em área residencial. O município de São Paulo alegava que não ocorreu nenhuma ação ou omissão do poder público, pois o acidente não decorreu de nenhuma atividade desenvolvida pelo município paulista. Afirmou ainda que a administração não tem o dom da onipresença, não podendo ser responsável por ato praticado no interior de qualquer lar, como ocorreu no caso presente. A Procuradoria-Geral da República deu parecer pelo parcial conhecimento do recurso, mas sem o reconhecimento de danos morais. O relator, ministro Edson Fachin, votou condenando em parte o pedido das famílias. Acompanha o relator, o ministro Luiz Fux, Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia.
Já os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio negam provimento ao recurso. O presidente do STF, Dias Toffoli, pediu vista dos autos. O tribunal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada. E o resultado da retomada deste julgamento você vai ver no próximo bloco do Plenárias. E ainda, os destaques da sessão plenária da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com o Plenárias. No final do bloco anterior, vimos que houve o resultado, ou melhor, houve a retomada do julgamento da questão da responsabilidade civil do Estado na fiscalização de comércio de fogos de artifício. Direto ao resultado, como vimos anteriormente, o julgamento havia acontecido, foi retomado esta semana. E o plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão da quarta-feira, decidiu que o Estado tem responsabilidade civil por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício, desde que tenha violado o seu dever de agir na concessão da licença ou fiscalização. Karina, aqui há uma situação curiosa, que dizendo assim, parece até que, então o Estado tem o dever de fiscalizar, era um argumento que era apresentado. Só que no caso concreto, há um diferencial aí que quem entrou com a ação justamente, por consequência, houve a confirmação desse dever do Estado, mas o comerciante não levou. Não levou porque justamente para a maioria que se formou, e foi um julgamento apertado, porque foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que acabou empatando a discussão, e faltava a ministra Rosa, que acabou voltando com a divergência, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de entender que não houve a comprovação de nem ato omissivo e nem comissivo por parte do município de São Paulo, que teria, de uma certa forma, gerado o dano para levar a esse dever de indenizar. Então, os ministros, na tese fixada nesse recurso extraordinário, disse: existe a responsabilização pela fiscalização, ok, mas desde que fique comprovado essa omissão no dever de fiscalizar, o que, no caso concreto, pelo que a maioria decidiu, não houve. O ministro Edson Fachin foi o relator desse recurso extraordinário e ficou vencido, e os que acompanharam também. Para o ministro Edson Fachin, a legislação que regulamenta essa expedição de licença de funcionamento para o estabelecimento, ela deveria ser respondida, uma vez que o processo administrativo seja iniciado, no prazo de 24 horas. E para o ministro Edson Fachin, o município de São Paulo, ao não responder neste prazo, teria sim se omitido. O ministro, no seu voto, ele diz, inclusive, se tivesse a prefeitura feito a fiscalização no prazo estabelecido pela lei, teria verificado que não havia possibilidade de funcionamento esse estabelecimento, esse comércio de fogos de artifício, teria lacrado a empresa e impedido que ela fosse aberta. Mas não foi essa a tese que prevaleceu. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, houve um pedido de um requerimento para um protocolo de vistoria junto à Polícia Civil. Quer dizer, é preciso que haja um pedido para a abertura do processo e o funcionamento do estabelecimento. É preciso que haja também um pedido de vistoria que é feito pela Polícia Civil. Tão somente depois que isso acontece, é expedida a licença para o funcionamento. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, no processo, o proprietário, o autor dessas ações, também as vítimas, foram instados a se manifestar e juntar outros documentos. Esses documentos não foram acoplados ao processo administrativo e ele ficou paralisado. E mesmo assim, o estabelecimento começou a funcionar, segundo o ministro Alexandre de Moraes, de uma forma clandestina. Como seria responsável, poderia se responsabilizar a Prefeitura Municipal em fiscalizar todos esses comércios clandestinos? Então, não poderia atribuir à Prefeitura, ao município de São Paulo, a responsabilidade por essa ausência de fiscalização. Mais uma vez, em razão desse estabelecimento estar funcionando de forma completamente irregular. O devido processo administrativo não foi concluído, de modo que a maioria que se formou, com o voto da ministra Rosa Weber, que
acabou sendo decisivo nesse empate que aconteceu na sessão da quarta-feira, levou a essa conclusão. Não poderia ser responsabilizado o município. Então, nesse caso, julgou improcedente o recurso extraordinário, mas fixou a tese que para que haja essa responsabilização do Estado, em razão dessa, só tem que demonstrar a omissão no dever de fiscalizar, o que no caso concreto não pôde ser atribuído ao município de São Paulo. Sessão plenária da quarta-feira. Vamos agora para a sessão da quinta-feira. Pela primeira vez, um julgamento em plenário no Supremo Tribunal Federal usou recursos tecnológicos com telão e monitores para detalhar questões de um processo. O caso julgado também é o mais antigo em tramitação na Corte. E ainda na sessão desta quinta-feira, Karina, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou tese para fins de repercussão geral que garante ao trabalhador que atua em atividade de risco o direito à indenização em razão de danos decorrentes de acidente de trabalho, independentemente da comprovação de culpa ou dolo do empregador. Para relembrar, no julgamento deste recurso extraordinário realizado em setembro de 2019, os ministros entenderam, por maioria de votos, que é constitucional a imputação da responsabilidade civil objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho em atividades de risco. Naquela oportunidade, ficou pendente a aprovação da tese, aprovada agora pelo plenário. Agora é assim, toda vez que um trabalhador sofrer algum dano provocado por acidente de trabalho, nos casos estabelecidos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida expuser o trabalhador a risco especial, ele deverá receber indenização por isso. Essa foi a tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes e aprovada por maioria pelos outros ministros no plenário do Supremo nesta quinta-feira. Em julgamento anterior, realizado em setembro de 2019, os ministros haviam decidido, no caso concreto, que o empregador tem que indenizar o trabalhador, mesmo sem culpa ou dolo. Fica aprovada a tese apresentada pelo relator com as sugestões dos debates e então declaro encerrado este julgamento. Do direito trabalhista, os ministros passaram a analisar a mais antiga ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Desde 30 de abril de 1968, a União pede a anulação da concessão de escrituras de 155 alqueires da Fazenda Ipanema. O governo paulista teria anexado indevidamente a área que pertenceria ao governo federal. O terreno, que fica na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi loteado e posteriormente repassado a particulares. Atualmente, 3.000 pessoas ocupam parte da área. Por isso, a Advocacia Geral da União sugeriu soluções alternativas para evitar a insegurança que a reintegração de posse poderia gerar. Reconhecido domínio da União, nós podemos disparar uma regularização já a União detendo o domínio. Reconheceria, mais uma vez, o assentamento do INCRA e as pessoas que lá estão ocupando, elas poderiam ser beneficiadas de várias políticas de regularização fundiária que a União dispõe. O governo de São Paulo refutou os argumentos e afirmou que a área sempre pertenceu ao Estado e nunca à União. Terras objeto dessa ACO nunca pertenceram à Fazenda Ipanema, nunca fizeram parte da área consolidada da Fazenda Ipanema. Se situam justamente para fora da linha demarcatória, para fora desse valo que demarcava a área consolidada da Fazenda Ipanema. Durante a exposição de seu voto, a ministra Rosa Weber, relatora da ação, buscou apoio numa projeção para mostrar aos outros ministros a delimitação da antiga fazenda, de 366 hectares, equivalente à área onde fica a esplanada dos ministérios. Foi a primeira vez que recursos tecnológicos foram usados em um julgamento no plenário da Corte. Para a ministra, a União adquiriu terras na região em 1812 e em 1872, mas não conseguiu provar a posse da área questionada no processo. Restou evidenciado, seja pela falta de identificação das terras compradas em 1812, seja pela falta de discriminação das terras devolutas anexadas em 1872, nada se tem com relação a elas, que a União não logrou, na minha visão, se desincumbir do encargo processual de demonstrar seu domínio contra a área reivindicanda. E a ministra julgou improcedente a ação. Esse entendimento unânime prevaleceu nos votos dos ministros. O presidente da Corte, Dias Toffoli, não participou da votação por ter se declarado impedido. Karina, encontro marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e nesse final de semana com plenárias.
Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.